Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia do Meu Dia a Dia. Quero convidar você para hoje nós encerrarmos a meditação do livro do Levítico, que nos acompanha durante todos esses dias. Hoje, então, meditaremos no capítulo 26 e uma pequena conclusão do capítulo 27. Que a palavra de Deus esteja, então, nos conduzindo por todos os dias da nossa vida. Senhor, nós queremos temer Teu nome, honrar Teu nome, santificar Teu nome, glorificar Teu nome santo, poderoso, grande, porque Tu és o nosso Deus, um Deus que nos ama tanto, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos abençoa, que nos ilumina, que nos direciona, um Deus que nos ensina a viver. Senhor, eu te peço, Senhor, eu te suplico, dai-nos, Senhor, Tua bênção, dai-nos, Senhor, Tua graça, dai-nos, Senhor, Tua luz, para que possamos viver e fazer a Tua vontade. Que a Tua bênção, Senhor, esteja no nosso coração, nos conduzindo no dia de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós queremos hoje concluir o livro do Levítico, né? Um livro que não é de fácil leitura, não, mas na qual nós tiramos muitos elementos importantes para a nossa vida, para a nossa espiritualidade e para a compreensão da formação do povo de Deus. O povo de Deus que foi primeiro chamado por Deus, constituído por Deus, e Deus foi formando esse povo com suas leis e seus decretos, que era um povo que não tinha uma legislação. Nenhum povo será um povo próspero, nenhum povo será um povo civilizado se não tiver leis e decretos para ordenar a convivência entre as pessoas e, aqui no caso do povo de Deus, para ordenar a convivência desse povo ou a relação do povo com Deus. Então, as leis elas servem para isto, para que entre nós sejamos justos, nós sejamos honestos. Por isso temos a lei como referencial, no caso a lei de Deus, e a nossa relação com Deus ela seja também pautada pela verdade e pela justiça. Para isso que servem então as leis do Senhor nosso Deus. A gente viu durante o nosso estudo que algumas leis eram mais difíceis de ser compreendidas à luz dos tempos em que vivemos. As coisas evoluíram e o próprio Jesus Cristo trouxe a luz, trouxe a plenitude da vivência da lei. Superou os ranços antigos, superou aquilo que foi mal compreendido, mal vivido, trazendo então a lei à sua plenitude. Hoje, para nós encerrarmos o capítulo 26 e o capítulo 27, começa assim a leitura do texto sagrado. Não façais para vós deuses falsos, não levanteis para vós ídolos ou colunas sagradas, não coloqueis em vossa terra nenhuma pedra esculpida para vos prostrardes diante dela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai meus sábados e respeitai o meu santuário, eu sou o Senhor. Os versículos 1 e 2, a gente pode anotar aqui no nosso caderno de hoje como ordem de Deus esses dois versículos. Eles trazem para nós o que é a suma ou o que é o mais importante de toda a lei sagrada. Ou seja, aquilo que é o mais importante é para combater aquilo que é o mais nocivo, aquilo que mais faz mal para a vivência da relação do homem com Deus. E qual era o pecado, o erro principal que esse povo cometia? O erro da idolatria, o erro de cultivar a devoção, o amor, o culto a falsos deuses. E Deus, nosso Pai, o Deus único e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o Deus que nos liberta da escravidão e do pecado, Ele quer justamente purificar o coração humano de toda e qualquer idolatria. Precisamos, nos dias de hoje, compreender em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, que não há pecado que seja mais grave do que a idolatria. E o que é a idolatria? É o pecado de ter ídolos, deuses falsos,
deuses que não são verdadeiros. Eles invocavam os falsos deuses, cultuavam esses falsos deuses, se prostravam diante desses falsos deuses. E ali, Deus era deixado de lado. Não, a centralidade da fé do povo de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Desculpa, se nós não somos idólatras como o povo daquela época, nós muitas vezes nos tornamos idólatras de acordo com as idolatrias dos dias de hoje. Onde é que nós colocamos o nosso coração? Diante de quem nós nos prostramos? Pessoas humanas se tornam ídolos nos dias de hoje. Inclusive pessoas religiosas. Nós muitas vezes cultuamos o padre, o pastor, o cantor, ou seja lá quem for, como se fosse um ídolo. E não pode. Nós somos servos de Deus. O único que é Deus é Ele. E nós não podemos ter culto a pessoa humana nenhuma. Admiração, admiração. Mas nunca a admiração pode superar o amor que nós temos para com Deus. Tanto que quando alguma pessoa ela se decepciona com os seus ídolos, elas caem, elas se desviam do caminho. E a gente percebe qual era o tamanho da idolatria que a pessoa tinha. Porque ela cultuava realmente culto a pessoas humanas. Hoje há culto a tantas outras coisas, culto a cantores, culto a artistas, culto a ídolos do esporte, até a palavra diz ídolos, né? Quando na verdade nós podemos ter admiração. Eu acho aquele jogador sensacional, admiro o futebol que ele tem, mas eu não vou ter um culto a ele de modo em que eu coloco muitas vezes aquilo que eu gosto em primeiro lugar e acima de Deus. Há pessoas que não perdem nada do futebol, nada da música, do artista, do talento que ela gosta, mas de Deus quando dá. Alguém diz, mas eu não vou ser exagerado. Exagerado é o culto que o mundo presta aos seus ídolos e aquilo que se cria no mundo de hoje. Então a palavra de Deus, ela quer resguardar nosso coração justamente disto. Cuidado com a mentalidade também, muitas vezes do pensamento protestante, que acha que a idolatria, ou impregna no coração das pessoas que idolatria é cultuar santos, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra, quando os santos são para nós referenciais de fé e de culto a Deus. Mas é importante lembrar que também nenhum santo pode ser amado, glorificado, exaltado, nem mais do que Deus, nem no lugar de Deus e nem junto com Deus. Porque é só a Deus que nós amamos sobre todas as coisas. Os santos nos ajudam, os anjos nos ajudam, são todos referenciais para nós. Devoção nunca pode ser maior do que adoração. Devoção é um caminho que nos conduz a adorar o Deus único e verdadeiro. Mas há pessoas que param em suas devoções e não chegam na verdadeira união, que é o amor a Deus sobre todas as coisas. E aí a palavra nos diz, além de guardar o meu sábado, guardai os meus sábados e respeitai meu santuário. Olha que ordem maravilhosa esse versículo 2. Guardar o dia do Senhor, respeitar o santuário, o lugar da presença do Senhor, que respeito temos que ter por nossas igrejas, nossos santuários, nossas capelas, o lugar do culto divino. Mas, se seguirdes minhas leis, diz o Senhor, se seguirmos suas leis, e guardarmos os seus mandamentos, e pusermos em prática as suas ordens, eu cuidarei de todas as coisas. Então, o princípio é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é guardar suas leis, observar seus mandamentos, ter zelo por aquilo que são os decretos divinos, a palavra do Senhor no meio de nós. Inclusive, lá no versículo 11, olha o que Deus diz: estabelecerei minha morada entre vós e não vos rejeitarei. Andarei no meio de vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo.
Eu, o Senhor vosso Deus, que vos fiz sair do Egito. Olha que graça! Deus está estabelecendo morada no meio de nós. O Senhor mora conosco, vive conosco, está conosco, desde que nós não expulsemos Deus da nossa vida e da nossa presença. E como é que eu expulso Deus? Quando eu pego a sua palavra, eu coloco de lado, eu tenho outras coisas mais importantes do que Deus. Quando eu deixo Deus de lado para cultuar ídolos, para cultuar outras coisas que eu acho que são mais importantes do que Deus. Quando eu coloco o dinheiro, quando eu coloco prazeres, quando eu coloco as coisas mundanas no lugar de Deus. Por isso, o fechamento do livro do Levítico é justamente esse. Versículo 34 do capítulo 27. A última coisa, porque na verdade esse capítulo 27 é um apêndice, falando da tarefa dos votos, mas o importante é isso aqui. São esses, o versículo 34, né? São esses os mandamentos que o Senhor deu a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Os mandamentos para serem observados, guardados, e esses mandamentos iluminados, serem luzes na nossa vida com a graça do Espírito. É uma tarefa para os nossos dias hoje, resgatar e guardar os mandamentos da lei de Deus no nosso coração. Se fizermos isto, teremos compreendido a sua palavra. A igreja nos ajuda, a igreja nos ensina, a igreja nos encaminha a vivermos a palavra de Deus conforme precisa ser vivida com a luz que é Jesus. Muito bem, eu vou agora chamar o Padre Antônio Xavier para que nos traga mais sabedoria para vivermos a palavra do Senhor. Esses dois últimos capítulos do livro do Levítico, capítulo 26 e 27, nos traz assim algo que para nós nos deixa um pouquinho assim meio que deslocados na nossa maneira de entender, porque ele é composto de bênçãos e de maldições. Isso é muito interessante. Para nós hoje não teria sentido falar de maldição que Deus tenha colocado, que alguém vai acabar recebendo sobre si. Não é esse o nosso contexto, mas naquele tempo eles entendiam assim. Na verdade, toda a aliança, como era entendido o relacionamento de Deus com o homem, que é uma aliança numa espécie de um contrato, ela sempre exige das duas partes uma certa benevolência e uma certa forma correta de se proceder para que se tenha então os benefícios. Caso não se faça, então se teria malefícios, às vezes até em proporções muito maiores e, claro, num sentido oposto, né? Se era um bem, recebe-se então um mal. E aqui é isso que nós temos diante dos nossos olhos. Aquele que cumpre a lei da santidade, que aqui ele é exposto, é colocado diante, ele vai receber então a graça de Deus. E aquele que não a cumpre, receberia então da parte de Deus uma espécie de maldição. É claro que o contexto aqui não é maldição. O fato é o seguinte: aquele que faz a vontade de Deus termina por receber da parte de Deus a sua visão beneplácita, né? Termina recebendo de Deus os seus favores. E vejam, não é comércio, é questão de proximidade. Quem está debaixo da luz fica naturalmente iluminado. Quem não está, não fica iluminado. E aquilo que é entendido no contexto de maldição, no fundo, não é uma maldição, mas é uma consequência do homem que se afastou de Deus. Por exemplo, alguém que se expõe a um local onde o ar é extremamente seco, vai sentir nas suas narinas, na sua respiração, ela seca, né? Vai ter as suas mucosas ressecadas, que não é uma maldição, é uma condição do lugar onde está. Se foi uma escolha, é uma condição dessa escolha. Se alguém estiver num deserto, vai ter que conviver com poeira, com calor, com o sol, porque sombra ali não tem. É isso que é lembrado aqui como sendo uma maldição. São consequências naturais de decisões e de posturas que se assumem diante da vida. Claro que o referencial aqui é Deus. Aquele que se aproxima de Deus recebe da parte de Deus também a graça para poder viver a sua vontade. Aquele
que resolve fazer as coisas do seu próprio jeito, termina tendo como pagamento também Deus que o deixa viver do seu próprio jeito. E, infelizmente, nós testemunhamos às vezes na vida pessoas que fizeram escolhas tão complicadas, tão erradas, tão difíceis e que no final das contas terminam por ter a sua própria vida prejudicada por tudo isso. É isso que é entendido como bênção e maldição. Presença de Deus, graça de Deus que santifica, ou alguém que se exclui do processo e que aí faz o caminho da sua própria sorte. Como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Vossa palavra me devolve a vida. Vossa palavra, Senhor, me ensina a viver. Por isso eu te louvarei, te bendirei, engrandecerei teu nome, Senhor, porque tuas palavras, teus justos decretos, teus mandamentos são vida para a minha vida. Louvando e bendizendo o Senhor nosso Deus, que fala ao nosso coração, que nos instrui por meio da sua palavra, que nos ensina a viver, que Deus nos dê a graça de colocarmos em prática todos os seus mandamentos e todos os seus ensinamentos. É por isso, Senhor, que nós imploramos a tua bênção, a tua graça, a tua proteção, a tua luz e o teu Espírito Santo. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nossa vida e sobre o nosso coração. Que a tua bênção, Senhor, esteja conduzindo os nossos passos. Abençoe-nos, Senhor, e ensinai-nos a viver os teus mandamentos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja com você. Nós encerramos assim o livro do Levítico e já vamos em seguida começar a leitura de outro livro sagrado, daqui das Sagradas Escrituras, porque Deus quer continuar nos formando, nos educando através da sua palavra. Deus abençoe você imensamente e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.